Hoje nós vamos falar aqui sobre prontuário odontológico como sendo a segurança do cirurgião dentista. A odontologia se exerce em benefício da saúde do ser humano. O paciente liga para a gente e fala assim, o profissional quebrou o meu dente de propósito só para colocar aquele pino e colocar aquela prótese, porque é um procedimento mais caro. Não faz parte da odontologia, não faz parte do princípio moral do cirurgião dentista. A credibilidade, a nossa credibilidade vai depender do tipo de relacionamento que eu estabelecer com o meu paciente. O Código de Ética vai apresentar um conceito que é dever do cirurgião dentista preservar a autonomia dos pacientes. Então o código vai dizer que o cirurgião dentista tem que preservar a consciência dos pacientes, garantir ao paciente informações tantas que sejam necessárias para que ele compreenda o porquê que ele está na nossa cadeira, qual será o tratamento que será realizado e como vai se dar aí o andamento desse processo. Quando que eu vou então garantir, como que eu faço para garantir a autonomia do paciente? O próprio Código de Ética vai dizer que é infração ética deixar de esclarecer ao paciente quais são os propósitos, riscos, custos e alternativas de tratamento. Ciência de meio. Quando que a odontologia é uma ciência de meio? O que é ciência de meio? Vamos lá. Ciência de meio é considerado exatamente o seguinte. Primeiro, o profissional que realiza o ato é um profissional habilitado legalmente para praticá-lo. No nosso caso, o cirurgião dentista. Além dele ser habilitado legalmente para praticá-lo, o profissional vai utilizar naquele planejamento, naquele tratamento, primeiro, técnica reconhecida cientificamente. Segundo, indicada para aquele caso, aplicável para aquele caso, com material de qualidade. E esse profissional habilitado legalmente vai oferecer para o paciente toda a prevenção, toda a cautela necessária para que o tratamento possa ser realizado. Cada um de nós vai ter uma resposta específica para aquela técnica, ainda que a técnica seja a mesma e empregada com o mesmo conceito, respeitando o mesmo protocolo. Medidas de segurança, então, a realização do termo de consentimento. Lembra lá atrás, no começo, que eu dizia da importância da gente esclarecer os propósitos e riscos do tratamento? É no termo de consentimento que nós colocamos quais são as responsabilidades do paciente no tratamento, quais são as nossas responsabilidades, prescrições e atestados. A gente tem que tomar cuidado também. Primeiro, sempre que possível, na prescrição, ou eu mantenho uma prescrição carbonada, a cópia carbonada no meu prontuário, ou eu anoto na ficha clínica que naquele dia 14 de novembro, prescrevi amoxicilina 500 mg, tal posologia para o meu paciente. Atestado odontológico. A gente tem o direito, né, pela Lei 5.081 de 66, de atestar. O CID, Código Internacional de Doenças, reconhecido aí em qualquer canto desse mundo, só deve ser colocado, inserido no atestado quando solicitado pelo paciente. Primeiro, prescrição e atestado, a gente não mantém o receituário desses documentos em branco no consultório, assinado e carimbado. A gente recebe muito ligação de empresas para saber se o atestado é verdadeiro ou não. Se alguém ligar, alguma empresa ligar para os senhores não devem falar se atenderam ou não o paciente e muito menos quais procedimentos foram realizados. É uma questão de sigilo. Não coloquemos no atestado, o paciente chegou lá na clínica às 8h30 da manhã. Aí ele fala, doutor, coloca aí que eu cheguei às 8 e estou saindo às 11, porque até eu chegar lá na empresa, o atestado é um documento jurídico. Qualquer informação que eu coloque no atestado que não seja verdadeira, eu respondo por crime de falsidade ideológica. Então, não caiam na tentação só porque é um conhecido. A quem pertence o prontuário? O prontuário é propriedade do cirurgião dentista, mas, de certa forma, pertence ao paciente, não está errado. Só que o documento físico fica com a gente. Se o paciente solicitar
acesso ao prontuário, a gente garante cópia do prontuário. Não se devolve documentação de paciente, não se entrega prontuário sem antes manter uma cópia, no consultório. Aqui a gente teve algumas ideias, algumas sugestões de cuidados que são necessários no dia a dia para que a gente possa fazer uma odontologia cada dia mais segura para o profissional e para o próprio paciente. A gente agradece a presença e na certeza de que os senhores nos ajudam e muito na valorização da odontologia no nosso estado de São Paulo, que é um norte para todo o Brasil.